Olá, fenomenais! Bem-vindos ao nosso canal FEV. Você já ouviu falar do salgema? Sabe para que ele serve e como ele é extraído? E o que isso tem a ver com o desastre ambiental que está acontecendo em Maceió, a capital de Alagoas? Neste vídeo, vamos explicar tudo isso e mostrar como a exploração do salgema está causando o afundamento do solo, a destruição de casas e obrigando cerca de 60 mil pessoas a abandonarem os seus lares, bem como a evacuação de um dos hospitais locais. Fique ligado e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades. O salgema é um tipo de sal mineral que se forma em camadas subterrâneas, resultado da evaporação de antigos mares e lagos. Ele é usado para diversos fins, como na indústria química, na alimentação animal, na conservação de alimentos e até na fabricação de gelo seco. Mas para extrair o salgema, é preciso perfurar o solo e injetar água para dissolver o sal e formar uma solução salina que é bombeada para a superfície. Esse processo, chamado de lavra por dissolução, cria cavidades no subsolo que podem provocar o colapso das camadas superiores, causando o afundamento do solo e o surgimento de crateras. Esse tipo de desastre ambiental não é exclusivo de Maceió. Em outros lugares do mundo, a extração de salgema também causou problemas graves. Mas o que levou Maceió a ser palco de um dos maiores desastres ambientais do Brasil e do mundo? A história começa em 1975, quando a empresa Braskem, subsidiária da Odebrecht, iniciou a exploração de salgema na região para produzir PVC, um tipo de plástico usado em tubos, esquadrias, pisos e outros produtos. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram em 2018, quando moradores dos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange começaram a perceber rachaduras nas ruas e nas casas. Em fevereiro daquele ano, um tremor de terra de magnitude 2,5 na escala Richter foi registrado na região, agravando a situação. Em março, o Serviço Geológico do Brasil, o órgão federal responsável pela pesquisa mineral, iniciou uma investigação para descobrir as causas do afundamento de solo. Em abril, a Braskem admitiu que a extração de salgema poderia estar relacionada ao problema. Em maio, a Justiça determinou a paralisação das atividades da empresa. Diante de todos os estudos e análises realizadas, o Serviço Geológico do Brasil concluiu que a extração de salgema pela Braskem foi a principal causa para o surgimento das fendas e rachaduras. As consequências do desastre foram devastadoras para a população de Maceió. Mais de 40 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e seus bens, sem saber se poderiam voltar um dia. Muitas perderam seus empregos, seus negócios e sua dignidade. O patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade foi comprometido. A infraestrutura urbana foi danificada, afetando o abastecimento de água, energia, gás, transporte e comunicação. O risco de novos colapsos e tremores permanece, podendo atingir outras áreas da cidade. A estimativa é que o prejuízo causado pelo desastre seja de mais de 15 bilhões de reais. Mas como ocorre a extração de salgema e por que ela causa o afundamento do solo? O salgema é um mineral que se forma em camadas profundas da crosta terrestre, resultado da evaporação de antigos mares. Para extrair o salgema, a empresa Braskem perfurou poços que chegavam a mais de 1.000 metros de profundidade e injetou água doce sob alta pressão nessas cavidades. A água dissolvia o salgema, formando uma solução salina que era bombeada de volta para a superfície. Esse processo é chamado de lavra por dissolução. No entanto, o problema em Maceió ocorreu por vazamento dessa solução líquida, deixando buracos na camada de sal. Consequentemente, a instabilidade no solo levou a um tremor de terra sentido em março de 2018. O evento causou os afundamentos nos 5 bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Mas como a extração de salgema se relaciona com os fenômenos de transporte?
Os fenômenos de transporte são processos físicos que envolvem a transferência de massa, energia ou momento entre diferentes pontos de um sistema. No caso da extração de salgema, podemos identificar dois tipos de conceitos de fenômenos de transporte: a transferência de massa por convecção e a transferência de massa por difusão. A transferência de massa por convecção ocorre quando há um movimento de massa induzido por uma força externa, como a gravidade, a pressão ou uma máquina hidráulica de bombeamento. Quando a empresa perfura o solo e injeta água para dissolver o sal, ela está provocando uma transferência de massa por convecção, pois está retirando o sal do solo e criando uma cavidade. A transferência de massa por difusão ocorre quando há um movimento de massa causado por uma diferença de concentração entre dois pontos. Quando se forma a solução salina, está ocorrendo uma transferência de massa por difusão, pois há uma diferença de concentração entre a água com alta concentração de sal e a água com baixa concentração de sal, levando ao fluxo de massa por difusão. E o que pode ser feito para amenizar os efeitos da extração de salgema e evitar novos desastres? Algumas medidas possíveis são a recuperação das cavidades, injetando material adequado para preencher os vazios e evitar a deformação do solo, o monitoramento constante dos níveis dos aquíferos e dos movimentos sísmicos na região, a fiscalização rigorosa das atividades de mineração e o cumprimento das normas ambientais, e a assistência às famílias afetadas pelo afundamento, garantindo a sua segurança e indenização. Diante de tudo que foi exposto, fica explícito que o desastre ambiental de Maceió é um exemplo trágico de como a exploração intensiva de recursos naturais pode trazer graves consequências para o meio ambiente e para a sociedade. O salgema, que é um mineral útil para diversas finalidades, se tornou uma ameaça para a vida de milhares de pessoas que tiveram que abandonar suas casas e seus bens sem saber se poderão voltar um dia. O solo que sustenta a cidade está afundando e rachando, colocando em risco o patrimônio histórico, cultural e ambiental de Maceió. A extração de salgema, que envolve fenômenos de transporte de massa por convecção e difusão, se revelou um processo perigoso e insustentável, que precisa ser revisto e melhor regulado. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido mais sobre o desastre ambiental de Maceió e a relação com os fenômenos de transporte. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e comente o que você achou. Se você não gostou, deixe a sua crítica ou sugestão para que possamos melhorar. E se você quer ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!